Bom, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí em Hebreus capítulo 4. Mas eu vou ler bastante texto hoje, por uma direção do Espírito que eu tive nessa semana. Eu não quero que quando eu estiver lendo você se distraia, apenas acompanhe aqui no telão. Só quero que você leia esse primeiro versículo e depois você não precisa mais tocar na Bíblia. Só olha aqui quando eu for citar, para você não desfocar daquilo que eu vou estar ensinando. Ok? Hebreus capítulo 4, no verso 1 diz assim: Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Quando leio essas coisas eu fico preocupado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Pai querido, no nome de Jesus, te agradeço pelo Espírito Santo, grande mestre, a unção do Senhor que nos ensina todas as coisas. Eu peço que o Senhor nos revele a sua palavra nessa noite, para que a gente possa entender e compreender qual o mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu te louvo, Pai. Prepara o nosso coração para receber a semente da sua palavra. No nome bendito de Jesus, eu te agradeço para a sua glória. Amém. Existe uma expectativa no coração do homem em relação a Deus. Tem alguma coisa errada aqui com o meu retorno, Carlos? Parece que tá... Acho que não está saindo. Não sei, alguém vê. Existe essa fome dentro do coração do homem. Da mesma forma que existe uma expectativa de Deus em relação a nós, quando uma palavra é liberada, para que a gente possa viver de forma adequada e reflita a glória de Deus, o caráter de Cristo por meio dela. O fato é que existe uma fome física que pode nos levar para fora da presença de Jesus. Mas existe uma fome espiritual que pode nos levar para dentro da presença de Jesus. Deixa eu te dar um exemplo disso para a gente poder entender e compreender. Quando Jesus está com os discípulos e a mulher de Samaria, lá em João capítulo 4, a Bíblia fala que eles estavam com uma fome física, e a fome física os levou para longe da presença de Jesus. Mas tinha uma mulher ali que tinha uma fome espiritual, e a fome dela manteve ela na presença de Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado que mesmo tendo expectativas por uma fome divina, isso pode nos levar para fora ou longe da presença de Deus. Nós precisamos compreender e entender de verdade que aquilo que nós estamos fazendo está nos levando para o lugar certo. Eu voltei de Ribeirão na segunda-feira, foi um derramar de Deus tremendo lá naquele lugar. Eu fazia tempo que não me movia daquele jeito, mas fui movido por uma intercessão em cima do púlpito. Eu simplesmente tive que sentar no púlpito, chorar com dores de parto. E eu vi algo na igreja, uma compaixão moveu o meu coração. Porque ao mesmo tempo que eu via tanta fome na igreja por Deus, eu também vi uma certa fragilidade no corpo de Cristo em relação às coisas de Deus. Que tipo de fragilidade é essa que eu estou dizendo? Quando se trata de coisas divinas, parece que está muito difícil você encontrar pessoas que realmente têm... Não falo... o Lucas falou um negócio interessante ontem. Gastar não é a palavra correta, mas investido tempo na presença de Deus. Você não consegue desenvolver maturidade ou liberdade em nenhum outro lugar se não for na presença de Deus. Então a gente fica muito vulnerável no que diz respeito às coisas de Deus. Qualquer pessoa que se aproxima de nós hoje e fala em nome do Senhor,
parece que existe uma certa abertura, parece que a porta está aberta. A gente perdeu aquela coisa do discernir aquilo que é correto e aquilo que é mal. E a gente simplesmente vai engolindo porque elas estão falando em nome do Senhor. Só que nem tudo que tem se falado em nome do Senhor realmente tem sido o Senhor que tem falado. E a minha preocupação como pastor da igreja, eu sempre falei isso aqui, nunca foi de ver uma igreja cheia de gente. É claro que a gente quer ver a igreja cheia de gente, mas não é cheia de pessoas que tenham expectativas erradas, que simplesmente canalizam as suas emoções, os seus desejos, os seus anseios para dentro de Deus, e elas querem que Deus simplesmente satisfaçam aquilo que elas querem. É como se eu chegasse diante de Deus e dissesse para Ele: Deus, eu gostaria que o Senhor fizesse isso. Mas se isso não estiver alinhado com a vontade dEle, não há nenhuma necessidade de Deus fazer isso. Mas a gente continua tentando empurrar isso goela abaixo, porque quando Deus não faz, além da gente se frustrar, a gente acaba se frustrando com a igreja, com os irmãos, com as pessoas, como se a culpa fosse da igreja, mas não é. Uma coisa eu sempre falei aqui, nós não somos daqueles que afagamos o ego das pessoas para mantê-las dentro de um prédio. Se você quer ouvir o evangelho verdadeiro, não tem como negociar. Ele é isso aqui que está escrito e pronto. Ah, mas se você não fizer assim, eu também não ficarei aqui. Cara, fica bem à vontade. Porque não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é como a gente quer, é como Deus está direcionando a gente. Aleluia! Então, quanto a essa fome que existe no coração do homem, tem levado muitas pessoas a comer um tipo de alimento ou se alimentar de coisas que realmente, ao invés de aproximá-las de Jesus, tem levado elas para longe de Jesus. Fica com isso na cabeça, imagina a cena. A fome física dos discípulos o levaram para longe de Jesus. Mas a fome espiritual da mulher de Samaria o manteve perto dele. Amém? Bem, o versículo que eu li com vocês em Hebreus fala sobre Israel, o povo que mais tinha promessa, o povo que mais ouviu sobre Deus. Eu não sei porquê, mas ainda existem pessoas que vivem correndo atrás de mensagens e de palavras que de alguma forma possa norteá-las naquilo que elas têm de fazer. Mas no fundo, o desejo de Deus Pai para mim e para você era realmente como foi no Éden. Ele descia todos os dias e tinha comunhão com Adão, com Eva. Ele falava acerca do coração dele, ele falava do plano divino para o homem. Enquanto Adão estava dentro do jardim obedecendo a Deus, tudo lhe era pleno, não lhe faltava nada. O dia que ele pecou, ele perdeu a voz divina. Alguém deve estar pensando assim: pastor, mas ele ouviu a voz de Deus. Ouviu e teve medo? Agora aquela mesma voz que ele podia se relacionar todos os dias, agora ele estava se afastando dela. Porque quando o pecado entrou, causou uma divisão entre o homem e Deus, nos levando para longe dele. A primeira coisa que Adão perdeu foi o jardim. Ele saiu do ambiente de Deus. A partir dali, é necessidade, é dor, é angústia, né? Às vezes quando a gente está falando de casamento, a gente olha para dentro de casa e fala assim: poxa, eu só brigo com meu marido, a minha esposa só reclama de mim, ela só faz a coisa, né, que eu não quero, é isso, é aquilo. Agora, observa uma coisa, talvez alguma coisa deve estar desalinhada com Deus, porque enquanto Adão obedeceu a Deus, ele estava no ambiente do jardim, era paz, amor, alegria, não tinha sofrimento nem perseguição. Mas quando eles desobedeceram a Deus, eles perderam esse ambiente. Aí é só, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, foi o homem que fez isso, foi a serpente, foi aquilo, enfim. A desobediência sempre vai nos levar para longe de Deus. O que o escritor aos Hebreus está mostrando para nós é que nos dias que nós vivemos hoje não dá mais só para ouvir o evangelho.
O Evangelho não é um livro bonito de histórias que quando você olha, diz assim, olha, nossa, que legal, isso é maravilhoso, isso é estrondoso, como Deus é maravilhoso quando a gente lê isso nas Escrituras. Ok, mas é o quanto nós vamos interagir com isso que vai fazer a diferença. Às vezes eu deparo com pessoas que dizem assim, pastor, eu nunca senti o poder de Deus. Eu nunca senti um toque divino. Como é que o toque divino funciona? É simples. Quando você recebe uma palavra e você dá um passo de obediência para obedecê-la, a unção flui aqui, na prática. É aqui que se instala o poder de Deus, a vida de Deus. Não tem outra maneira. Porque eu posso muito bem ouvir a mensagem e achar aquilo interessante, porque ela fala as minhas emoções, ela fala o meu coração, mas é como eu vou interagir com isso, como eu vou praticar isso, que vai abrir a condição que eu preciso para que eu caminhe na fé que Ele disse que eu deveria ter. Aleluia! Glória a Deus! Agora o que Ele está falando sobre o povo de Israel? Temamos, portanto, que alguns de vós, apesar de ter ouvido acerca da promessa, vocês têm falhado. Por quê? Porque ao invés de praticar aquilo que vocês ouviram, vocês ficaram só no ouvir. Vamos tentar entender o que aconteceu com Israel. Um dia eles são libertos do Egito e Deus fala assim, Moisés, leva eles para o deserto e celebra uma festa para mim. Moisés os tira de lá e conduzido por Moisés passa o Mar Vermelho. Dizem que a saída do Egito até Canaã era coisa de 5, 6 quilômetros. Digamos assim, em um dia eles estariam em Canaã. Só que tinha um povo filisteu no meio do caminho. E Deus sabia que por eles terem uma mentalidade de escravo, escravizado durante 430 anos, eles não tinham poder de luta, poder de guerra. Eles seriam sucumbidos ali no meio do caminho. Então Deus muda a rota. Aí eles vão por outro caminho no deserto. Só que nesse caminho, ao invés deles obedecerem a Deus, eles começam a desenvolver um padrão de comportamento. Como é que foi isso, pastor? É simples. Murmuração, contenda, desobediência, questionamento. Nós vamos ficar aqui no deserto comendo esse pão fastio? Até quando? Moisés, você nos tira lá do Egito para a gente cair aqui morrendo e sem comer nada, sem água. Lá a gente tinha pepino, cebola. Quando eu leio isso, eu falo assim, onde foi que esse cara viu isso? Que nada disso eles tinham lá. Bando de mentiroso. Até nisso a mentira se instala. Mas é porque eles estão com tanta raiva de Deus, tanto ódio, que eles querem comer carne. Aí Deus fala assim, é carne que vocês querem? Ok, manda as codornizes. Pum, come carne até o dente ficar cheio de carne. Mas eles continuam murmurando. Aí, observa uma coisa. O que Deus esperava dele quando eles saíram do Egito? Obediência. Mas o que fizeram foi murmuração, contenda, rebeldia, idolatria. Tudo que você imaginar de ruim teve no deserto. Olha que perigo isso. Quando eles chegaram na bifurcação da vida, que eles precisavam decidir entre entrar na terra prometida ou morrer no deserto, eles já tinham desenvolvido um padrão de comportamento. Por isso que é tão perigoso quando eu e você simplesmente todos os dias fazemos um pouquinho de pecado. É só um pouquinho. Sabe aquela mentirinha branca que o diabo inventou? Ele fala que é branca para falar que é boa. Mas a mentira tem pai. Se você... presta atenção nisso. É só uma mentirinha. Se você conta mentirinha para não ter dor de cabeça, né? Tipo, a mulher falou para você ir no mercado, aí você desviou a rota, demorou meia hora. Ela fala assim, onde você foi? Aí para não falar o que aconteceu, você mente. Porque você quer evitar aquele ambiente. Sabe, você quer evitar aquela... Aí você mente. Aí a gente acha bonito. É a mentirinha branca. Só que a mentira tem pai. É só uma mentirinha. Ela começa a se instalar. É um padrão de comportamento. Quando eles precisavam crer de verdade para entrar na terra, Deus falou assim para Josué e Caleb: dizem a eles que subam a terra e possuam ela.
Sabe o que eles disseram? Não, nós vimos gigantes. O poder do inimigo é maior. É melhor a gente ficar aqui. Por que isso aconteceu, mesmo tendo uma palavra? Porque lá atrás, eles desenvolveram um padrão de comportamento de desobediência. E isso se instalou dentro deles. Eles ouviram as palavras de Deus, mas não misturou com fé. Quando ele precisou crer de verdade para pisar e entrar, eles não tinham fé para fazer aquilo. Mas está acontecendo isso nos nossos dias. Porque o que Deus tem dado de mensagem para a igreja, o que Deus tem ensinado à igreja nos últimos dias é impressionante. Nós não temos fome de comida física. E hoje, nem de alimento espiritual. O que nós temos é uma debilidade no caráter. Que faz com que, ao invés da gente praticar o que a gente aprendeu, a gente acha que aquilo que a gente ouviu faz parte da nossa vida. Só que no fundo, quando eu olho para mim, eu não estou vivendo nada daquilo que eu ouvi. Só que o apóstolo Paulo, acredito eu ter escrito em Hebreus, diz o seguinte: qualquer coisa que você ouça acerca de Deus, você precisa misturar com a fé. Eu tenho a ideia de que quando a gente olha isso, a gente imagina uma batedeira de bolo e como é esse misturar? Não é o tipo de mistura que a gente imagina dessa figura, mas é sim pegar aquilo que você ouviu em termos do ensino e começar a colocar em prática. Por quê? Escute. Quando eu e você não praticamos, o passo errado é a primeira coisa que o diabo usa contra nós, a acusação daquilo que já sabemos. Uma outra coisa que você precisa saber: no dia do juízo, a misericórdia vai reinar, mas a régua, o rigor da misericórdia é medido pelo nível de revelação que você tem. Se você sabe o que deve fazer e não faz, levará muitos açoites. Mas se você não sabe o que deveria fazer e faz errado, levará poucos açoites. É você que determina como é que vai ser essa régua. Agora, não tem como fugir disso, porque quanto mais entendimento nós temos, mais comprometido nós deveríamos ser. Quanto mais entendimento nós temos, mais a coisa funila. É como se ele estivesse lapidando a gente mesmo para que a gente pudesse dar uma resposta naquilo que nós recebemos. Aleluia! Deixa eu ler um versículo aqui, acompanha aqui no telão comigo. Eu tenho a ideia que existe uma necessidade de misturar o que a gente ouve com fé e amadurecer nela, no comportamento. Hebreus capítulo 5, verso 10 diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora presta atenção. Ellen, põe para mim o versículo 10, o começo dele. O 11. A esse respeito. A respeito do quê? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A esse respeito, temos muitas coisas difíceis de explicar e até de falar. Mas a respeito do quê? Ele quer que eu e você entendamos algo que ele está ensinando. Para a gente compreender isso, a gente precisava voltar ao capítulo. Isso é lei de meditação. Quando você lê a carta inteira, você vai entender o assunto do que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do sacerdócio de Cristo. Capítulo 4, verso 14, acompanha aqui comigo, olha o que diz. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que o apóstolo está dizendo. Todos nós que temos recebido a qualidade de ensino e a revelação da palavra que tem vindo sobre nós, já havia uma necessidade de que a maioria de nós deveríamos ser mestres no meio do corpo de Cristo. Mas por que não somos? Ele também diz, porque vocês são tardios em ouvir. Nós temos dificuldade de aceitar a palavra numa simples fé. Quando Jesus falou quem é o maior no reino, ele pegou uma criança e falou assim, olha aqui para ela. Mas não era para você olhar para a imaturidade dela, porque Deus não dá herança para criança. É bonitinho, é legal, inocente, mas não era sobre isso. Ele estava falando sobre a humildade de uma criança, mas não sobre a inocência ou a imaturidade de uma criança. Tem gente que diz assim, para entrar no reino tem que ser criança. Não tem que ser criança, tem que ser humilde como uma criança. É diferente, não mude a fala de Jesus. Criança não pode assumir herança. Deus não dá herança para gente que não amadurece. Por que ele liberaria algo quando nós não estamos prontos para lidar com aquilo? Agora percebe uma coisa. Ele faz uma diferença entre o imaturo, que bebe leitinho, e o maduro, que está se alimentando de alimento sólido. Ele fala que as pessoas que ainda estão no leitinho são inexperientes na palavra de Deus. Agora, isso é uma coisa que deveria mexer com a gente. Olha o que ele diz. Se eu me alimento de leitinho, eu sou imaturo. Eu não sou habilitado na palavra da justiça. Quando se trata de justiça, eu preciso olhar para a cruz do Calvário. Se eu sou uma criança ou eu sou imaturo quanto à obra redentora, eu não consigo entender o que Jesus fez naquela cruz para que eu me tornasse quem eu sou. Certamente qualquer coisa que venha contra mim, eu não terei poder para lidar contra isso, porque eu sou desabilitado quanto ao que aconteceu na cruz, a justiça que foi conquistada lá. Por isso que quando a circunstância vem sobre nós, nós não mantemos firme a confissão. Por quê? Porque eu sou uma criança. Por isso que quando o problema vem em direção a gente, sabe o que a gente faz? Faz parte. Faz parte do quê? Algumas pessoas dizem, é a vida. Que vida é essa? Ele está dizendo, todo homem e mulher que se alimenta de leitinho fica no raso. Em outras palavras, ele está fazendo uma análise da lei. Essa pessoa não tem habilidade para entender o que aconteceu na obra redentora através de Cristo, que fez por meio da sua morte e nos tornou justiça nele. Se alguém te perguntar, você sabe o que significa a justiça de Deus? Eu posso te dizer. Antigamente, você sabe que uma pessoa enferma, quando ela estava no meio do povo de Israel, ela era considerada o quê? Amaldiçoada, afasta ela do povo, em alguns casos apedrejada, para que não pudesse contaminar os homens. A lei era executada nela, para que ela pudesse ser salva, mas ela era extremamente afastada do povo. Por que hoje nós podemos sentir enfermidade e não recebermos tal condenação? Porque ele levou sobre ele? Essa acusação não cai mais sobre mim? Pobreza, necessidade é fruto do pecado, é tido como maldição na lei. As pessoas eram condenadas por viver dessa forma. Elas eram desprezadas pelo povo simplesmente porque eram tidas como amaldiçoadas.
Mas por que a gente pode passar necessidade e essa justiça não pode ser executada sobre nós? Porque a justiça foi executada nele. Ele que era rico se fez pobre, para que eu e você nos tornássemos ricos. É isso que a justiça de Deus diz para nós. Mas se eu não compreendo essa justiça, eu ainda continuo no leitinho. Eu sou imaturo quanto às circunstâncias que vêm sobre mim. Por isso que o apóstolo está dizendo assim, ó: eu temo que alguns de vocês tenham falhado. Por quê? Porque quando vocês ouvem a mensagem, vocês não praticam. E a respeito dessas coisas, eu quero que vocês saibam que Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele padeceu e sofreu todas as coisas que nós sofremos, para dizer para mim e para você, que apesar de passarmos por esse tipo de coisa, Ele sofreu tudo para que nós não sofrêssemos mais. E agora Ele se torna o sumo sacerdote da nossa confissão. Então Ele diz: achegai-vos diante do trono da graça, a fim de que vocês possam alcançar misericórdia, e graça sobre graça, favor sobre favor. Aleluia! Mas, meu Deus, o alimento sólido, ele faz uma diferença entre o que se alimenta de leite e o que se alimenta de sólido. O alimento sólido tem sido, olha o capítulo 5, verso 14, acompanha aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Me parece que o alimento sólido é para aqueles que realmente têm praticado a palavra. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não consigo entender muita coisa, porque você não pratica as pequenas. Por que você quer receber muita coisa se nem as pequenas você tem vivido? Por que a gente quer receber o novo de Deus se nem o velho que nós já recebemos não está sendo vivido? Agora presta atenção numa coisa. O versículo diz assim: faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que eu teria que discernir o bem? Eu teria que discernir o bem, ao menos que o mal estivesse oculto. Eu teria que discernir a coisa certa, a menos que a coisa errada viesse com aparência de certo. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Existe tanta falsa doutrina no corpo de Cristo, que tem impedido os cristãos de crescerem no Espírito e de viverem uma vida plena, condicionada pela liderança do Espírito Santo e do poder do Evangelho. E a gente se acostumou a se conformar com tudo, porque a gente acredita que Deus está no controle de tudo, e de fato, Ele está. Mas Ele assume o controle à medida que você dá condições para que Ele faça isso. Caso contrário, se Ele tivesse que pegar o controle de alguém, Ele teria pego da mão de Adão. Esses dias eu estava orando no Espírito lá em casa e me perguntei: Deus, o Senhor é soberano em todas as coisas. Por que algumas coisas acontecem e outras não? E a resposta que eu tenho no meu espírito parece que é sempre a mesma. Porque as pessoas não me dão a ferramenta adequada para que eu me torne soberano. E aí me veio um texto no coração, que diz assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Eu te pergunto, se todas as coisas estão debaixo do controle de Deus e Ele é soberano em todas as coisas, por que Ele pediu para que você orasse para que a sua vontade se estabeleça na terra, se Ele já vai fazer? Consegue entender isso? Então, apesar de ser soberano e estar no controle de todas as coisas, você precisa entregar a ferramenta adequada para que Ele venha e estabeleça o seu reino.
e se torne soberano sobre essa circunstância? Existe tantas coisas acontecendo no nosso coração que a gente acaba se perdendo de tanto ensino que há. Ao mesmo tempo tem tanta coisa boa acontecendo que talvez as pessoas já não consigam mais discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. Às vezes, tudo que a gente olha, a gente aprecia as pessoas. Tem muita gente em evidência no Brasil. A gente gosta dos ensinos. Mesmo as pessoas que, às vezes, evidentes, nós, os pastores, os líderes, estamos sujeitos a falar as coisas que não tem nada a ver com Jesus. O que eu devo observar e filtrar sempre é o ensino, é aquilo que é falado se está de acordo com a palavra de Deus. Não é a pessoa em si que dita o que tem que ser feito, mas é a palavra de Deus. Por que eu tenho que discernir o que é bom? A menos que tenha algo escondido. Deixa eu voltar um pouquinho para você compreender. Hebreus capítulo 4:11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Percebe que a palavra de Deus é como uma espada, e ela penetra em lugares que os homens não podem ir. Ela não só discerne os pensamentos da alma, mas também os propósitos do coração. É como se você pegasse a palavra, quando você lê ela consegue mostrar para você que aquilo que você está pensando ou está alinhado com o pensamento de Deus ou não. Mas se eu não tiver uma revelação clara dela, eu também posso pegar a palavra e usar ela da maneira como eu quero. As maiores falsas doutrinas saem do evangelho. Então se mistura um pouco de engano com verdade. O engano é tão letal quanto um pouquinho de veneno que você põe numa refeição. Sabe quando você quer pegar um rato? Você pega um pedaço de queijo numa fração de 100% e você injeta um pouco de veneno ali. 3% de veneno e 97% de alimento. Os 3% é suficiente para matá-lo. E é isso que as pessoas não compreendem. O engano é tão letal que é só um pouquinho. Ele é misturado com a verdade. Mas quando ele é absorvido, ele mata você no espírito. É tudo que a religião tenta fazer, matar o espírito da vida. E tem paralisado os cristãos da nossa geração, porque a gente desenvolveu bem a arte de falar sobre Deus. A gente desenvolveu bem a arte de como performar diante dele. A gente desenvolveu boa desenvoltura. Quando a gente chega perto dos irmãos, irmão, glória a Deus, aleluia. Ou como eu falei aqui na quarta, a gente entra pelaquela porta, aperta o botão, ativa o modo crente. Pum, tz, aleluia, glória a Deus. Quando eu saio daqui na segunda-feira, ativa o modo normal. Aí você volta a ser aquela pessoa que você era. A gente volta a ser aquilo que a gente sempre foi. E isso, na verdade, tem sufocado o evangelho dentro das pessoas. Só que isso não é bom para nós, nem para a igreja de Jesus. A preocupação de Deus é que a gente construa sobre um alicerce correto. E para isso, a gente precisa ser verdadeiro com a gente. A gente precisa começar a ser verdadeiro, claro. Parar de esconder das pessoas aquilo que ocultamente nós temos feito tudo ao contrário. A gente precisa começar pelo menos a falar a verdade. Eu nunca vi tanta mentira no meio do corpo de Cristo como na nossa geração. Porque as pessoas já não se preocupam mais com o caráter. Elas não se preocupam mais em ter uma amizade divina. Mas eles se preocupam em manter a aparência visual no campo humano. Escute. Quando a gente mantém esse tipo de comportamento,
A única coisa que nós vamos receber é a apreciação humana, mas nós não temos aprovação divina. O que vai adiantar isso para mim e para você? Não vai adiantar nada. Mas eu preciso começar a construir sobre a fundação correta, que é Cristo Jesus. Pegar a vida de Jesus, que foi um modelo para mim. Pegar os ensinamentos de Jesus, o que ele ensinou sobre oração, amor, perdão, como tratar as pessoas, como tratar a família, como amar a igreja, como servir. Eu preciso começar a viver essas coisas. Porque não vai sobrar nada. Naquele dia o fogo vai revelar as nossas obras. O apóstolo Paulo disse: olha, eu coloquei o fundamento, Jesus Cristo. Como arquiteto, eu procurei fazer a melhor coisa possível diante de Deus. Mas a responsabilidade de construir sobre ele é minha, é sua, é pessoal. Ninguém pode fazer isso por nós. Mas naquele dia o fogo vai revelar se a nossa obra é madeira, feno, ouro, pedras preciosas, prata, enfim. O fato é que quando a gente chega lá, a gente corre o risco de não sobrar nada. Aí eu me pergunto, por quê? Qual a razão de viver uma vida dessa de aparência? Para quê? Para dizer para as pessoas que eu fui um pouquinho bom. Para dizer para elas que eu mudei, mas no fundo, meu coração continua sendo aquela coisa ruim que eu sempre fui. Mas não deveria ser assim. Porque muitos de nós já deveríamos estar na qualidade de mestres, ensinando as pessoas o caminho, mostrando para elas a respeito do amor, das coisas básicas da fé, dos princípios elementares da fé. Paulo está dizendo: o alimento sólido é para gente adulta, é para gente que consegue discernir aquilo que é certo ou errado. Por isso que quando você ouve a respeito de uma falsa doutrina, dentro de você o seu espírito diz: não, você não precisa aceitar isso. Alguém diz para você: olha, oração em línguas não é para os nossos dias. Outra pessoa diz: olha, Deus disse que você pode ficar enfermo, afinal de contas existe uma esperança de glória. Não, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu posso passar por enfermidade, mas eu não preciso aceitar isso no meu corpo. Não, eu não preciso. Por quê? Porque eu tenho um sumo sacerdote que sofreu e padeceu todas as coisas por mim. Ele levou isso na cruz. Eu preciso entender sobre a justiça de Deus em relação a essas coisas, para que eu possa, como alguém que se tornou maduro, através do alimento sólido, combater esse tipo de coisa e discernir aquilo que é certo ou errado. Aleluia! Glória a Deus! Mas se eu ficar no leitinho, eu vou ser desabilitado, inábil, assim que fala, inábil. Não sou habilitado para funcionar na palavra da justiça. Hebreus capítulo 6:1 diz assim: por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Eu gosto disso. Olha o que Paulo está dizendo: deixa os princípios básicos da doutrina elementar, das coisas sobre batismo, imposição de mãos, e partimos para aquilo que é perfeito. Eu gosto disso. Olha o que ele diz: não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Quando ele diz no início do versículo, por isso com base no que ele já vem ensinando desde o capítulo 4. Por isso, baseado naquilo que eu falei com vocês, prossigamos para a perfeição, para a maturidade. E ele diz no 2, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos, se Deus o permitir. O que ele está dizendo? Isso aqui foi o que eu instruí vocês para que vocês saíssem do leitinho e se tornassem maduros. É isso que ele está dizendo. Mas no 4 ele diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro.
e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-os à ignominia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o fim deles é ser queimado. Quanto a vós outros, olha o que ele diz: todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Em outras palavras, quanto a vocês que ouviram o ensino, eu espero coisas maiores. Quanto à salvação, pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Mas voltando, antes de eu falar sobre esse assunto que é mal interpretado, tem gente que lê o versículo de Hebreus aqui e diz assim: aqueles que se perderam é impossível deles se arrependerem e voltaram. Quem falou? Não é isso que ele está dizendo. Me diz uma coisa: o filho pródigo um dia saiu de perto do pai, ele voltou para o pai. Era impossível ele voltar? Claro que não. Quantas pessoas na igreja que você já viu andou em Jesus por 5, 10 anos, aí teve uma frustração no meio do caminho, se desviou do caminho, e agora ela voltou para Cristo? Foi impossível isso acontecer? Claro que não. Não é sobre isso que ele está dizendo. Não é sobre a impossibilidade de alguém que errou e falhou de se arrepender e voltar no caminho. Mas antes de eu falar sobre isso, no capítulo 10, verso 26, acompanha aqui comigo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Parece que quando a gente lê Hebreus, parece um livro difícil. Pastor, eu leio Hebreus e não entendo nada. É porque a gente precisa do Espírito Santo para fazer entender o que tem por baixo da letra. O livro de Hebreus fala muito a respeito da lei, mas observa uma coisa. O que ele está dizendo é: se eu sou inexperiente na palavra quanto à justiça de Deus em relação a mim, que foi apoiada na minha na salvação que ele repartiu comigo, qualquer coisa que venha contra mim, eu não vou conseguir lidar com isso. Em outras palavras, existe uma falsa doutrina que está tentando manter as pessoas no engano, para que elas não possam lidar com as coisas que vão contra ela. Qual que é o benefício disso para Deus? Nenhum. Mas e para o diabo? Ele está tendo êxito, porque se o sacrifício de Cristo não é suficiente, quando eu sou inábil para operar na palavra da justiça, eu começo a voltar às práticas de obras velhas, e consequentemente, eu começo a trotar e pisar o sangue do Cordeiro outra vez. É como se o sacrifício para mim não tivesse valor. Por isso que ele diz: se nós vivermos na prática do pecado deliberadamente, eu vou trotar o sangue de Cristo outra vez, eu vou pisar ele e dizer: o seu sacrifício não foi suficiente para mim. Essa é a razão das falsas doutrinas manter as pessoas no leite, porque elas não têm fé, estrutura para lidar com as adversidades da vida. Consequentemente, elas se frustram e elas voltam para trás, as práticas velhas, e fazendo assim, elas pisam o sangue de Jesus outra vez, dizendo que o sacrifício não foi suficiente para elas.
É isso que Paulo está dizendo. Agora sim eu posso voltar lá no capítulo 6. O que Paulo estava ensinando no 6 é que depois de ter ensinado sobre os princípios elementares da fé, o que ele esperava era que essas pessoas saíssem do leitinho e começassem a viver em lugares mais altos quanto à justiça de Deus. Mas eles ouviram a palavra e não praticaram e ficaram no raso. Aí ele diz assim: é impossível alguém que tenha experimentado o poder do Espírito Santo, o poder do mundo vindouro, as práticas dos dons espirituais, seja lá o que for, negar a Cristo diante de uma situação. É impossível. Mas sim, negaram. E agora é impossível que eles voltem ao arrependimento. Por quê? Porque eles não têm fé suficiente para acreditar que aquilo que eles receberam é maior do que aquilo que eles estão passando agora. Agora você precisa entender o que aconteceu aqui no capítulo 6. Sabe que a igreja de Hebreus aqui está sendo perseguida. E os judeus estão sendo pressionados. Ou vocês negam a Cristo, ou vocês morrem em praça pública. Só que pelo fato deles terem ouvido as Escrituras e não colocado em prática, eles não tinham fé suficiente para confessar o nome de Jesus. E é por isso que eles negam. Eles se recusam a servir a Cristo e voltam às práticas erradas, simplesmente para não morrer. Por isso é impossível deles voltarem ao arrependimento, porque se o que eles receberam não foi aproveitado com fé, não é agora que eles vão ter força para voltar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos recebido algo da parte de Deus. E a minha preocupação é que daqui para frente, os dias vão de mal a pior. Alguém pode pensar assim: pastor, eu oro para que venham dias melhores. Não, eles não virão. A igreja vai sim experimentar um mover do Espírito fora de série. Quanto a isso, é inevitável. Mas eu falo, como que a gente vai lidar com os dias lá fora? Com as injustiças da vida? Em outras palavras, o que os judeus fizeram aqui foi negociar entre morrer e confessar a Cristo. Eles preferiram negá-lo. Por isso eles não tinham fé para dar uma resposta de volta. E agora, um bando de gente condenado e não consegue se arrepender por uma vida de verdade. Deixa eu seguir para um outro caminho aqui rapidinho. Ellen, vou pular o texto de Lucas 21. Mas o texto de Lucas 21, de 33 a 36, fala dos últimos dias. Que a palavra de Deus é a única coisa que vai permanecer nos últimos dias. Tudo vai passar nessa terra. Tudo que você está vendo, um dia vai acabar. Mas o que vai permanecer é a vontade de Deus. E ela deveria nortear a nossa vida para dentro de um propósito. E aí, rapidamente, eu vou usar a vida de Judas para você entender aonde eu quero chegar. O grande problema dos nossos dias é que o nosso coração está tão aberto para tanta coisa que a palavra de Deus se tornou uma segunda opção. Porque os nossos olhos estão mirados para outro lugar. Eles estão voltados para os nossos sonhos, para os nossos caminhos, para aquilo que a gente sempre almejou como pessoa, como algo pessoal. Mas em Mateus 27, 3 diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo.
Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele em quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Judas andou com Jesus por 3 anos. Por 3 anos ele viu coisas que talvez os outros apóstolos não viram. Sabe que ele era o tesoureiro do Senhor? O tesoureiro é uma pessoa que sempre tem acesso a alguns lugares que outras pessoas não têm. Ele sabia de coisas íntimas de Jesus. Mas presta atenção, no coração e na mente de Judas, ele tem outros objetivos. A expectativa de Judas era que Jesus pudesse livrar os judeus do Império Romano e ele pudesse assumir a cadeira do Ministério da Fazenda, depois que Jesus sentasse no trono, e ele falaria assim: então vou cuidar da finança do reino. Mas essa era a mentalidade de Judas, não era o desejo de Jesus. O que ele veio era libertar os homens. Por ter expectativas erradas, Judas não assimila as palavras que ele ouviu. Ele não consegue entender o que o Senhor estava fazendo. E por conta disso, ele negocia. Ele entrega Jesus por 30 moedas de prata, porque seu coração almejava outras coisas. O fato é que se eu e você temos expectativas erradas acerca de Deus, isso também pode nos levar a um caminho de frustração um dia. Por isso que eu disse no início sobre construir sobre uma fundação correta. Se você não tiver um entendimento correto, você constrói sua casa sobre uma base que não é sólida. Em algum momento essa base vai cair. E aí, quando a gente se frustra, a gente começa a colocar a culpa em Deus. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus, o Senhor não está vendo? Não, claro que Ele está vendo. O fato é que a gente tem uma mentalidade diferente da dele. O que Judas estava esperando é só uma oportunidade. Quando ele conseguiu encontrar uma oportunidade, ele entregou Jesus. Mas olha só, quando ele pega as moedas, ele cai em remorso, porque quando viu Jesus sendo preso, ele volta lá para a igreja, onde ele pegou as moedas, e ele joga as moedas no lugar de onde ele mesmo recebeu. É assim que a religião faz. Eles mantêm você preso na coisa, mas o dia que você precisa dela, eles não te ajudam. Estou falando da religião, não do espírito da vida. A religião te engana, ela te mantém escravo. O dia que você precisa dela, não tem ajuda, não tem prática para sair disso. E aí eles pegam a moeda e dizem assim: não é lícito colocar isso no gasofilácio? É dinheiro de sangue. E compraram um campo, chamado Campo do Oleiro, que se transformou num campo de sangue. O texto faz referência ao texto de Zacarias, no capítulo 11, 3, diz assim: eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruído a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que se compram, matam-nas e não são punidos. E os que a vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. O que Zacarias está dizendo? Pastores que só uivam, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. A profecia fala sobre isso. Pastores que só fazem barulhos, que não têm preocupação nenhuma com as ovelhas. Eles não têm cuidado delas, não se preocupam com o que ensinam elas. Por isso as mantêm no engano. Sabe por que a maioria, alguns anjos decaídos, fizeram ministros de justiça e estão servindo o corpo de Cristo com falsa doutrina que você não tem noção?
Mas qual a razão disso? É manter as pessoas no leite, para que elas fiquem debaixo do meu braço. Enquanto você estiver aqui, você me alimenta. E é o que eles estão dizendo. Só tem barulho, mas eles não se compadecem das ovelhas. Porque não querem que elas cresçam. Não querem que as pessoas saiam do leitinho. E elas começam a gerar uma expectativa que nunca vai acontecer. Olha para as doutrinas de hoje. Você pode ser um homem rico, você pode ser um homem próspero. Busque isso, busque aquilo. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. São ensinos que Jesus nunca pediu para você se preocupar e nem correr atrás. Mas não se prega mais batismo no Espírito Santo, arrependimento, juízo eterno, pecado na igreja, não se fala mais disso. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão ficar bravas. Elas vão embora. Deixa elas ir embora. Se elas forem embora, elas não vão embora da gente, elas estão indo embora da palavra de Deus. É porque nunca estiveram. Aleluia! Estão tirando a lã do rebanho. E sabe o que eles dizem? Nós estamos enriquecendo. Nós estamos enriquecendo. E as ovelhas parece que vão caminhando para o matadouro, porque são destinadas à matança. Como é isso? Mas mesmo assim, o povo ainda rejeita os profetas que falam a verdade. Porque para eles parece que é um pouco duro. Mas eles ficam extremamente vulneráveis diante de qualquer ensino. E o que Deus está dizendo é: esse é o valor que eles me dão, 30 moedas de prata. O que ele está dizendo para o profeta é só o valor que eles me dão. Pega esse valor aí e oferece no templo. Zacarias 11:13 diz assim: então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro. Esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Mas o texto também fala de Jeremias. No capítulo 18:1 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. 3 coisas rapidinho eu quero considerar aqui com você e eu vou concluir. Primeiro, é melhor você se encontrar com Deus no capítulo 18 de Jeremias, porque quando ele quebra o vaso ele faz de novo, mas no 19 ele quebra e não faz mais. E a instrução de Deus para nós é: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Se você, eu, não nos dispusemos, assim que fala? Se a gente não se dispor nas mãos do Senhor e descer à casa do oleiro, escute, é descer, não é subir. É descer, se humilhar. As coisas não são do meu jeito, não é do seu jeito, não é como a gente quer, é como Ele faz. Tem de haver uma disposição no meu coração de ir ao encontro ao oleiro. Lembra da fome que eu disse lá atrás? Tem uma fome que te leva para perto dele, mas tem uma fome que te leva para longe. Se os seus desejos forem por coisas físicas e terrenas, isso vai te levar para longe de Deus. Mas se você tiver fome dele, da presença dele, isso vai manter você perto dele. Aleluia! Dispõe-te e vai à casa do oleiro. Pastor, mas eu acho que é assim. O achar não vai dizer nada. O que eu acho, você acha, nós achamos, não significa nada. É o oleiro que faz como ele quer. Amém? Segundo, o oleiro, ele estava entregue à sua obra. Aqui fala de Deus trabalhando em nós. Se eu não for para lá, ele não consegue trabalhar em mim. Ele não consegue transformar o meu íntimo.
Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. De culto em culto, de culto em culto, praticando as mesmas coisas, os mesmos hábitos, sendo negligente com as mesmas coisas. E eu falo, Deus, até quando? Deus, até quando? Até você se dispor. Até você se dispor e derramar na presença de Deus. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa. Deus não para, Ele não precisa de nada. As coisas vão se movendo porque Ele está trabalhando o tempo todo. Aleluia. E o 3 diz assim: o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas Ele o fez de novo. Eu venho dizer para você nessa noite, que mesmo que você decida caminhar nele, e através de humildade você se quebrar no meio do caminho, Deus é poderoso para te restaurar e fazer você outra vez. Quando eu me entrego nas mãos dele, Ele tem poder para fazer tudo. Olha que coisa interessante. Judas recebeu instrução durante 3 anos. Ele não misturou com fé aquilo que ele ouviu de Jesus. Ele só tinha expectativas pessoais. Se frustrou. E quando se quebrou no meio do caminho, ao invés de se arrepender e ir para a presença de Jesus, talvez ele seria restaurado. Mas ele não foi. Sabe o que ele fez? Ele foi para longe. E aí ele se enforca e morre. Um dia Pedro nega Jesus da mesma forma. Ele também está quebrado no meio do caminho. Mas a diferença de Pedro é que ele se encontra com Jesus na Galileia. E Jesus recompõe Pedro. E ele se torna um vaso precioso. Aquilo que ele recebeu, ele abriu o reino de Deus, fundamentou a igreja primitiva. Ele fez muitas coisas em nome do Senhor. Agora, está acontecendo isso nos nossos dias. Sabe o que a gente faz? Quando a gente passa por aquelas portas, no meio da semana, nós negamos a Cristo em várias situações da nossa vida. Quando eu preciso ser amável, quando eu preciso ser verdadeiro, quando eu preciso demonstrar o caráter de Cristo, quando eu preciso de fato amar as pessoas, amar o irmão, servir, estender a mão para ele. Eu saio daquelas portas e na semana, as situações adversas da vida, as injustiças, me faz ser um cara ruim, um cara mau. E eu nego a Cristo através das minhas obras. Mas quando chega domingo, eu venho aqui trazer o meu dinheiro, como Judas. E os pastores pegam o dinheiro dessas mesmas pessoas que negaram, que estão carregando sangue nas mãos. E eles fazem do campo de oleiro, que deveria ser um campo de vida, um cemitério, um campo de sangue. E estão mantendo as pessoas mortas espiritualmente. É isso que nós estamos fazendo. E a gente acha legal. Porque a gente acha que o altar vai encobrir o sangue nas nossas mãos. A gente acha que a oferta vai cobrir o sangue. O que deveria ser um campo de vida, o oleiro está se tornando num campo de morte, um campo de sangue. E as pessoas estão se mantendo mortas espiritualmente. Não há maturidade. Mas a gente nega a Cristo o tempo todo lá fora. É alguém que te ofende, você ofende 2 vezes mais. Eu não pago minhas contas. Eu difamo o nome do Senhor. Trato mal a esposa, trato mal o marido, trato mal os filhos. No trabalho eu sou quase que um monstro. Mas deveria ser diferente. Porque a palavra que nós temos ouvido
deveria gerar fé em nós, deveria gerar vida no nosso coração. Mas a gente se acostumou a viver assim, nessa vida medíocre, uma vida falsa, que não leva ninguém a lugar nenhum, só vai colocando uma capa de religiosidade na gente para dizer que a gente faz parte de um grupo. Mas quanto a Deus, não tem poder, não tem graça, não tem amor, não tem nada. Ou a gente muda isso agora, ou lá na frente nós não vamos ter controle sobre isso. Um dia Eliseu está treinando Geazi. Ele seria o futuro sucessor do profeta. O dia que Eliseu cura Naamã, ele fala: olha, eu queria te dar um presente. Eliseu fala para ele: olha, eu não quero nada, cara, vai embora. Você já recebeu o que tinha que receber, eu não quero nada. Eu deixei tudo isso para servir a Deus. Geazi pega e vai atrás de Naamã e diz assim: olha, o meu senhor está precisando de um balde de prata, de vestes festivais. Eu vim buscar porque ele pediu para que eu viesse. Quando Geazi volta para casa, Eliseu olha para ele e diz assim: onde você estava? Ele diz assim: não fui em lugar algum. Irmão, nunca tente enganar um profeta. Nunca tente enganar um homem de Deus, você vai se lascar. Você pode ocultar dos homens, mas de Deus não tem como. Ele é uma imagem de Deus no Antigo Testamento. Eliseu diz assim: porventura o meu espírito não foi com você? Aí ele começa a citar: olha, você não só pegou as vestes festivais, a lata de prata, o tanto de prata que você trouxe, mas também os olivais, os servos, as servas, e foi falando um monte de coisa. Só que Geazi não tinha feito nada daquilo. Ele tinha pego as duas primeiras coisas, mas o resto que ele foi citando, não. O que Eliseu está fazendo é ditando o caminho onde ele ia parar, se ele não lidasse com aquilo agora. Por causa de uma mentira, uma mentirinha, ele não só roubaria as vestes, mas se tornaria um ladrão de servo, de gado, de serva, de olivais, de uma série de coisas, por causa de uma mentira, uma mentirinha. A gente precisa começar a ser verdadeiro e voltar à essência do coração de Deus, de verdade. O dia que eu estava em Ribeirão, movendo no Espírito, eu senti tanta compaixão do corpo de Cristo, mas tanta compaixão, que eu quebrei em cima do púlpito, deitei e fiquei jogado, chorando lá. O Alfredo foi e me abraçou depois. Porque não dá mais para continuar e viver do jeito como a nossa geração tem vivido. Não estou generalizando, porque tem pessoas comprometidas, mas a maioria de nós, às vezes é só blá blá blá, é só blá blá blá. Nós estamos só cantando flauta, tocando flauta nas praças, nós estamos só fazendo barulho, é só barulho, é só barulho. Lata vazia que faz barulho, quando você está cheio você não faz barulho.